Bem-vindo a todos para o nosso vídeo hoje sobre o tema do projeto de lei 4173, que acaba de ser aprovado no Senado e aguarda a tramitação para a sanção presidencial. Hoje, com a presença do Bruno Peixoto, sócio fundador da BPTEX, para trazer bastante conhecimento e bastante informação sobre esse tema que vem trazendo muitas dúvidas para os nossos clientes e é importantíssimo a gente mantê-los atualizados. E para iniciar esse tema, eu trago já a primeira pergunta para o Bruno. Bruno, claro, peço que vocês apresentem para todos que estão nos assistindo, mas também já aborde esse tema que é quais são as principais mudanças para os investimentos via pessoas físicas com essa nova PL? Bom, perfeito. Bom, olá a todos, obrigado, Vitor, pela apresentação, a ti, a Lifetime, pelo convite, é sempre ótimo estar com todos vocês por aqui. Pessoal, na pessoa física, a grande diferença é que hoje, com a legislação atual, a pessoa física precisa tributar mês a mês, sempre que houver o fato gerador, né? E não pode compensar prejuízos entre operações. Com a nova legislação, com a aprovação do projeto de lei 4173, houve uma melhora à pessoa física. Por quê? Porque ela poderá, em primeiro lugar, compensar prejuízos entre operações e, em segundo lugar, o recolhimento de impostos deverá ocorrer unicamente na declaração de ajuste anual de imposto de renda da pessoa física do exercício seguinte. Ou seja, com a aprovação da nova legislação, isso passa a valer a partir de 1º de janeiro de 2024. O primeiro fato gerador ao contribuinte ocorrerá em abril, maio de 2025, quando da entrega da declaração de ajuste anual de imposto de renda. Outro ponto importante é que antes haviam várias alíquotas de impostos quando o contribuinte recebia a remuneração desses ativos no exterior. Por exemplo, o ganho de capital era tributado de 15% a 22,5%. Se o contribuinte recebia dividendos de ações, ETFs, outros fundos, enfim, outros ativos, isso era considerado renda da pessoa física, com a tabela progressiva até 27,5%. Agora não. Esse projeto de lei ele consolidou de uma forma mais simplificada. A alíquota é 15%. E ponto final. É claro que há que se considerar operação por operação, levando-se em consideração variação cambial. Pode-se compensar prejuízo entre operações, mas com rendas de mesma natureza. Então, esse cuidado é importante se ter. Mas, dentro de um todo, apesar de determinada complexidade, a tributação acaba sendo um pouco mais eficiente à pessoa física. E, Bruno, com relação ao tema sucessório, que é uma preocupação importante quando a gente investe, principalmente nos Estados Unidos, como que a PL prevê ou se não prevê? Uma excelente pergunta, Vitor. Por quê? Porque esse projeto de lei ele não trata do imposto à sucessão. Ele pontualmente fala de algo de organização sucessória sobre o trust, que nós vamos falar em outro momento dessa conversa, mas, estrito sensu, o que é o ITCMD no Brasil, ele não é tratado aqui. Ele sim está sendo tratado na proposta de emenda constitucional, na PEC 45, que hoje aguarda a votação da Câmara dos Deputados de volta, mas ele não está contemplado nesse projeto de lei. E o que nós estamos falando aqui da retomada do ITCMD, do Imposto de Transmissão Causa-Morte, sobre ativos no exterior, no Brasil. Outro ponto importante. Isso em nada interfere no reflexo americano, ou seja, no investimento nos investimentos nos Estados Unidos. Se tu tens ativos americanos que superem os $60 mil, tu tens a obrigação de recolher, os herdeiros, os beneficiários, terão a obrigação de recolher o imposto à sucessão americano e, a depender
da titularidade da conta e dos documentos da conta, pode ter a necessidade de trâmites junto ao fisco americano, ao IRS, e também, eventualmente, de abertura de inventário nos Estados Unidos. Então, esse cuidado é muito importante. Por quê? Porque o imposto à sucessão americano ele tem um valor alto. Ele, do que supera os $60 mil, as alíquotas vão de 18% até 40%. Então, esse é um ponto que não é trivial e é muito importante que se tome a sua cautela e o seu cuidado. Perfeito, Bruno. Vamos ao próximo ponto, que é: quais são as principais mudanças para os investimentos via PIC, a famosa Private Investment Company? A principal mudança, Victor, e aí entramos em variáveis depois, é que o Brasil introduz com o projeto de lei, com o PL 4173, as regras de transparência fiscal, as CFC Rules, as Control Foreign Corporation Rules, que são uma realidade já há décadas nos Estados Unidos, na Europa, e mesmo em países pares com o Brasil, Argentina, México, Colômbia, Uruguai, Chile, enfim, todos esses países adotam também as regras de transparência fiscal. E o que elas significam? É muito simples. Quando tu tens uma empresa que tu controlas e essa empresa tem renda de fonte passiva. O que é renda de fonte passiva? Renda de investimento financeiro, renda de aluguéis. Ou tu investes numa empresa e tu recebes dividendos dessa empresa. Isso é renda de fonte passiva, onde não há atividade econômica efetiva. Tá? Quando essa premissa é cumprida e neste projeto de lei determina-se que 60% do resultado da empresa, ao menos, tem renda de fonte passiva, essa empresa é transparente para efeitos fiscais. O que significa isso? Significa que o resultado dela, distribuído ou não, deve ser oferecido à tributação no Brasil. A alíquota de 15%. Mesma alíquota da pessoa física, no mesmo momento de recolhimento, qual seja na declaração de ajuste anual do ano seguinte, referente ao exercício daquele ano calendário. Neste exemplo, mesma premissa, o primeiro fato gerador ocorrerá em abril-maio de 2025, em relação ao exercício de 2024. Dentro disso, a legislação brasileira estabeleceu duas formas que o contribuinte poderá escolher como tributar a empresa offshore dele. Ou de uma maneira que o mercado determinou que se chamasse opaca, que nada mais é do que o status quo atual, ou da maneira transparente. O que é uma e o que é outra? A maneira transparente é a equiparação à pessoa física. Ou seja, deve-se abrir todos os ativos da empresa na linha do contribuinte. Tá? Um ponto muito importante aqui, eu faço um parênteses, apesar de ainda não haver uma regulação, a Receita Federal do Brasil já determinou que haverá uma aba específica para ativos no exterior. Então, muito provavelmente, com essa premissa mantida, o contribuinte não vai mais declarar na área de bens e direitos os ativos no exterior como fazia até hoje. Ele vai ter que fazê-lo em outra área da declaração de ajuste anual de imposto de renda. Fecha-se parênteses. A empresa transparente deve-se colocar ativo por ativo, linha por linha, com o custo de aquisição em reais, e quando se vende, será regime de caixa, o custo de venda. Tu tens que fazer o cálculo operação por operação, como na pessoa física, tá? Levando em consideração a variação cambial operação por operação, podendo compensar prejuízos entre operações, cuidando que a compensação de prejuízo respeite a mesma natureza de renda, como nós já vimos antes, e declara-se na declaração de ajuste anual de imposto de renda. Sob a perspectiva tributária brasileira, é equiparada à pessoa física. Então, é igual ou virtualmente igual. É como se a empresa não existisse para fins de imposto de renda. Ela sim seguirá existindo para fins de organização sucessória e evitar o imposto à sucessão americano, porque como não há transição patrimonial em território americano,
a hipótese do estate tax, que é o imposto à sucessão americano, ela ficará afastada, mas, então ela tem esse benefício neste viés, mas sob a perspectiva tributária brasileira, ela será equiparada à pessoa física. A outra alternativa, a alternativa opaca, que é, como nós dissemos, a alternativa atual, que é manter o status quo, nada mais é do que ter um balanço contábil da empresa, conforme a legislação brasileira, tá? Que é o CPC 48, popularmente conhecido, tá? Que nada mais é do que a cópia do que é o IFRS 9, que é a norma internacional que trata da contabilidade, da forma de lançar contabilmente ativos financeiros no balanço de empresa. Tá? IFRS, para quem não sabe, é o padrão contábil internacional, com exceção dos Estados Unidos, que tem o seu padrão específico. E nesse modelo não há variação cambial. Tá? É um modelo onde tu faz o balanço da companhia, chegas a um resultado ao dia 31 de dezembro de cada ano, tomas o dólar do dia 31 de dezembro de cada ano, e esse resultado é tributado a 15%, também na declaração de ajuste anual de imposto de renda. Tributado esse resultado, ele deverá ser capitalizado na empresa. E o capital social da empresa, declarado no seu imposto de renda, vai aumentar. Outro ponto importante é que a redução do capital social, a partir do momento que desses aportes tributados, se houver a apreciação do câmbio, não há ganho de capital pela variação cambial. Se tratará de um rendimento isento. Tá? Qual é o ponto de discussão da empresa opaca? E hoje no mercado há uma clara tendência a que os clientes adotem a empresa opaca ao dia de hoje. Claro que isso pode mudar, nós estamos gravando esse vídeo dia 8 de dezembro. Mas, por quê? Porque pelo padrão contábil brasileiro e internacional, alguns ativos financeiros, a variação do valor de face dele, tá? Que se chama a variação do valor justo por meio de outros resultados abrangentes, deverá entrar na conta de patrimônio líquido, não na conta de resultado. Ou seja, não entra no que é um evento tributável. Só o evento tributável, nesse caso, seria simplesmente a venda, o recebimento de remuneração e assim sucessivamente, podendo-se naturalmente compensar prejuízos entre operações e também entre exercícios. Então, com essa premissa, faz muito sentido a empresa opaca vis-à-vis a empresa transparente. Agora vocês podem me perguntar, poxa, Bruno, mas por que então alguém optaria pela empresa transparente? Porque há uma discussão que é o seguinte: alguns colegas entendem, e eu acho que eventualmente haverá um posicionamento da Receita sobre isso, porque que determinados ativos financeiros, o resultado, a apreciação do valor de face com ou sem o resgate, poderia entrar na conta de resultados e não de patrimônio líquido. Tá? Então, esse, digamos assim, é a grande discussão que certamente, nós estamos falando aqui há 10 dias da aprovação do projeto de lei, isso vai chegar cedo ou tarde, certamente muito mais cedo do que tarde, num denominador comum, lembrando ao cliente, ao contribuinte, que nós temos até abril, maio do ano que vem para fazer essa escolha. Abro outro parênteses. É muito comum que nós estamos recebendo dúvidas sobre preciso fazer essa eleição até 31 de dezembro. Não, tu não precisas. Isso é uma confusão muito comum, porque quem tem ativos no Brasil, fundo onshore brasileiro exclusivo, essa escolha de atualização patrimonial, que será outra coisa que nós iremos falar um pouquinho mais adiante, precisa obrigatoriamente ser feita até o dia 31 de dezembro deste ano. No caso de ativos no exterior, é o contrário.
sequer a como fazer, porque a base dessa atualização tem o câmbio do dia 31 de dezembro desse ano e deverá ser feita na declaração adicional do imposto de renda no próximo ano. Então há tempo, pessoal, há tempo para tomar essa decisão com calma, com parcimônia, que é o que esse assunto amerita. Perfeito, Bruno. Trago um ponto aqui que é importante também, porque a gente tem muitos clientes que têm esse tipo também de estrutura, né? Qual que é o impacto dessa PL, por exemplo, para trusts, para fundações, para fundos exclusivos internacionais? Qual que é o impacto que ela prevê para esses veículos também? Boa pergunta, Vitor. O que é fundos? Tá? Fundo ou empresa, ela esse PL ele equiparou a todos. Então, se tu tens um fundo exclusivo no exterior, ou se tu tens um fundo com familiares no exterior até terceiro grau, que a lei determina aquele controle indireto, tu tens a mesma tributação de uma empresa. Então, eventualmente, poderá fazer sentido aos clientes desconstruírem fundos exclusivos offshore, porque tem um custo muito maior, e hoje com uma tributação idêntica e com uma alíquota idêntica. O que até agora não era verdade, né? Porque a distribuição de dividendos de uma empresa tu pagarias virtualmente 27,5%, ao passo que o resgate de um fundo seria 15%. Então hoje, ao contrário, essa legislação ela trouxe um emparelhamento dessas estruturas. E Vitor, no que é trust e fundação, eu acho que o projeto de lei ele teve uma contribuição muito grande. Por quê? Porque ele recepcionou, pelo menos sob a perspectiva tributária, como esses instrumentos devem ser tratados no Brasil. Tá? E ainda que eu tenha, eventualmente, algumas críticas ao que é a tributação ou como deve se comportar os beneficiários de trust irrevogáveis, que eu acho que são exceções, não entendo que são casos muito específicos que não ameritam uma discussão mais detalhada aqui. Eu acho que é uma discussão muito detalhada com o próprio cliente, se for o caso concreto, mas como lato sensu, se tu tens um trust ou uma fundação revogável, tá muito claro que ele não tem personalidade jurídica, que tu tens que olhar o underlying asset, ou seja, a empresa, e se ela é uma empresa opaca, tu vai olhar apenas a empresa, e qualquer recebimento por parte dos beneficiários de ativos debaixo do trust está muito claro, está pacífico no projeto de lei, que isso é uma transmissão gratuita, que no direito de transmissão gratuita é ITCMD, causa morte ou doação. Então, o que antes tinha-se uma discussão, poxa, eu quero organizar a sucessão da minha companhia estrangeira, talvez fazer um trust seja adequado. Mas tinham colegas que diziam, olha, cuidado, porque a Receita tem ainda uma solução de consulta e diz que o recebimento recorrente de um trustee ela considera como renda da pessoa física, não como doação. Agora não. O projeto de lei ele esclarece isso. Então, ao invés de fazer como instrumento de organização sucessória para evitar o inventário, para que a transição patrimonial seja automática, trata-se de uma ferramenta a mais, muito importante, que eu acho muito recomendável de utilizar, e que agora tem uma posição concreta da letra legal de como deve se tratar no nosso ordenamento. Maravilha, Bruno. Partindo para o nosso terceiro ponto, gostaria de perguntar para você, e que muitos clientes nos questionam, a PIC continua sendo um bom veículo para se utilizar para investir lá fora? Queria que você trouxesse ainda os benefícios que se tem por meio desse veículo. Vitor, o que eu te diria? Esse projeto de lei, o que ele fez foi agregar sofisticação à legislação brasileira, que antes era muito simples. Tá? Então, o que eu te diria? O que antes
um cliente que investia 200, 300 mil dólares, que eventualmente já criava uma empresa offshore. Tá? Por quê? Porque não tinha obrigação de fazer balanço, não tinha muitas obrigações acessórias, era muito simples, entre aspas. Tá? Ele já criava a companhia e obtinha o benefício do diferimento tributário sem um prazo temporal determinado. O que, na minha opinião, esse projeto faz, ele eleva essa vara em N sentidos. Essa legislação ela é mais complexa. Ela tem matéria de opinião. Então, vai haver um aumento do valor agregado do prestador de serviço. E não nos enganemos. Aumento de valor agregado significa aumento de horas de trabalho. Aumento de horas de trabalho, aumento de custo. Então, aquele cliente de 100, 200, 300 mil dólares que fazia a empresa básica, sem absolutamente nada, talvez não faça sentido mais para ele ter essa empresa. Mas isso também, o Financial Advisor vai ter muito cuidado. Por quê? Ele não vai poder investir em ativo americano, ele não vai poder deixar cash, mais de 60 mil dólares em liquidez na conta da corretora. Ele tem N, e também ao Financial Advisor vai ser algo que elevou o nível também. Por quê? Porque antigamente, pessoal, antigamente que eu digo hoje, tá? Tu tens o Financial Advisor, com todo respeito, assim como tu tem advogados, contadores, engenheiros, todas as... O que se fazia? Fazia trades contínuos para colocar mais comissão no cliente. E como tu não tinhas nenhum fato gerador antes, era muito simples. Então, o que eu acho que essa lei vai fazer, ela vai aumentar a oportunidade de quem agrega qualidade. Dito tudo isso, Vitor, indo à tua pergunta, a empresa offshore, principalmente se tu partir da premissa da opaca que nós conversamos aqui, ela segue fazendo muito sentido. Por quê? Porque aquele cliente com a vara maior, que tem mais ativos, mais diversificação de ativos, ter isso numa empresa transparente ou na pessoa física torna um recolhimento tributário e a forma de declarar extremamente complexo. Então, ela vai ser fundamental ainda. Até porque tu tens também a questão sucessória. Imagina um cliente, clientes que têm 2, 3, 4 milhões de dólares fora, são 20 milhões de reais. Vocês são clientes qualificados. Tu já quer deixar a sucessão organizada. Olha, se eu faltar, eu já quero que vá para o meu marido, para minha esposa, para os meus filhos, sem nenhum inconveniente. Eu não quero que alguém tenha que ficar com a conta congelada 1 ou 2 anos, é o prazo de congelamento da conta nos Estados Unidos, quando há o falecimento numa conta individual ou numa conta com transfer on death, até ter a conta liberada de novo. E um ponto importante, se tem imposto a pagar, tu não pode usar o recurso da conta, tu tem que usar de outro lugar, porque a conta está congelada. Então, aí tu começa a ter N variáveis que talvez no primeiro momento, quando tu tomas a decisão de investir, tu sequer saiba disso, tu não tem por que saber. É algo muito específico. Mas aí, novamente, entra a questão do assessor. Se tu tem valor agregado para entregar para o teu cliente, eu acho que esse é o ponto desse projeto de lei. Eu acho que segue fazendo muito sentido ter a empresa. Eu acho que agora são situações que talvez aquele cliente com recursos iniciais menores, não estou fazendo absolutamente nenhum juízo de valor, 100, 200 mil dólares é muito dinheiro, mas talvez não faça tanto sentido, ou talvez faça sentido um produto mais simples que se possa ter com alguns valores agregados determinados que depois nós podemos falar. Mas aquele escritório que vai pegar na mão, como se diz no jargão de mercado, etc., eu acho que esse projeto de lei o que fez foi subir um pouco a vara. Eu acho que são clientes com tickets um pouco maiores, diria 600, 700 mil dólares, algo do gênero. Legal, Bruno. Então, só para resumir, o sarrafo ele subiu para quem pensa mais naquele diferimento, mais no financeiro em si. Mas
pensando em sucessão, pensando em proteção, continua sendo um veículo muito útil no planejamento patrimonial familiar, certo? Corretíssimo, exatamente. Maravilha, Bruno. Então, passando para o nosso quarto tema, quarta pergunta, que a gente tem ouvido bastante, Bruno, antecipação do imposto na alíquota facilitada, chamamos assim, que foi anteriormente 10, depois para 6, e no final fecharam no 8%. A pergunta é, vale a pena e quais são as condições para ela? Quando paga? Como paga? Essas são dúvidas importantes que os clientes têm nos trazido. Vitor, começo pelo final e aí vou ao princípio. Primeiro ponto, paga-se na declaração de ajuste anual do ano que vem, pessoal, 2024. Outro ponto que gera confusão, por quê? Fundos exclusivos, 8% precisa se pagar até 31 de dezembro, fundos exclusivos brasileiros, precisa se pagar até 31 de dezembro desse ano. Então é muito comum clientes nos consultando, Bruno, preciso fazer o cálculo. Não. A conta é o saldo que está na declaração de imposto de ano de 2022, com base ao dólar de 31 de dezembro de 2023, com o recolhimento na declaração de ajuste anual de 2024. Então há tempo. Exatamente a mesma premissa da escolha entre a empresa opaca ou transparente. Há tempo. Não precisamos fazer nada assoberbados. Primeiro ponto. Então, há bastante tempo. O que se trata essa atualização patrimonial, pessoal? Quem tem recursos, e um ponto, abra um parênteses, não se trata aqui de anistia, outra consulta muito comum. Quem não tem esse recurso declarado não consegue se beneficiar desse regime. Esse regime é muito claro. É a atualização patrimonial para quem declarou com base na declaração de ajuste anual de 22 entregue no ano de 23. Quem não tem declarado precisa seguir os caminhos normais de retificação de 5 anos de declaração de imposto de renda, ou hoje, ou esperar um projeto de anistia que ainda está engatinhando na Comissão de Constituição e Justiça da Câmara dos Deputados, mas eventualmente pode prosperar, veremos. Tá? Dito isso, a atualização de 8%, ela é uma conta muito pessoal do contribuinte. Tá? Ou seja, o que significa ela? Toma-se o valor histórico do custo de aquisição do ativo, seja empresa ou pessoa física, e toma-se esse valor que eu comentei, com base ao dólar do dia 31 de dezembro, e essa diferença positiva paga-se 8%. É simples assim. Quem, via de regra, certamente vai fazer essa atualização? Quem no curto e médio prazo já sabe que precisará desse recurso. 2, quem tem o recurso originalmente oferido em moeda estrangeira. Por quê? Porque quem tem o recurso originalmente oferido em moeda estrangeira, ao dia de hoje, não paga variação cambial, ganho de capital pela variação cambial. Isso vai mudar dia 1º de janeiro. Esse regime vai ser revogado. Então, tu farias a atualização com base à lei atual. Então, é algo interessante. Fora isso, eu diria que é muito caso a caso. Tá? Tem análises de casas de instituições financeiras que dizem que 6, 7, 8 anos, se o contribuinte quiser manter o recurso dentro da companhia, porque lembre-se que quem não decidir pela não atualização segue a regra atual. O estoque do resultado acumulado até 31 de dezembro de 2023 não vai ser objeto de tributação. Quando ele vai ser tributado? Quando houver a disponibilidade sem um prazo temporal para ocorrer, e se isso ocorrer, pagará 15%. Tá? Por que isso? Porque se tu tens empresa, etc., tu vais tributar com base a exercícios. Então vai ser o resultado de 2024, o resultado de 2025 e assim sucessivamente. Então qual é o racional dessas casas, dessas instituições financeiras quando dizem, olha, se tu vais manter por médio e longo prazo o recurso dentro da companhia, talvez faça mais sentido não atualizar. E aqui é muito caso a caso, de novo. Mas qual é o racional?
ora, se eu tiro 8% do meu principal, a partir de 24, o meu juro do exercício de 24, meu rendimento de 24, ele vai ser 8% menor, porque eu tirei 8% da companhia para recolher o meu imposto. Então, esse racional de juro composto é o que baseia essa conta. De volta, sou advogado, não sou banqueiro, então acho que é importante que essa conta seja feita, essa análise seja feita muito com o Vitor, com o pessoal da Lifetime, eventualmente conosco, para esse apanhado geral sobre a perspectiva tributária, mas essa conta é muito importante que seja feita com o Financial Advisor de vocês. Maravilha, Bruno. Seguindo, acho que já para o nosso fechamento, muitos me perguntam, tá bom, mas o que eu faço agora? Como você bem disse, que tudo deve ser tomada a decisão ali na declaração de imposto, né? Em abril, maio, como você bem mencionou. Mas o que o cliente já pode fazer agora? A gente trouxe uma listinha de situações que é importante do cliente já estudar para tomar a melhor decisão na declaração. E aí, por favor, pode me complementar também, tá, Bruno? Claro. Mas a gente traz aqui, primeiro, a atualização do balanço patrimonial, para saber quanto que você tem de lucro a distribuir, para entender essa conta que o Bruno mencionou, se faz sentido ou não antecipar, tá? Analisar a composição patrimonial da empresa, de ativos, se eles são ilíquidos, se eles são muito voláteis, se eles são ativos convencionais, para tomada de decisão se mantém a empresa como opaca, né, default, como o Bruno bem falou, ou se a gente faz uma mudança para uma empresa transparente. E, por fim, né, entender o lucro acumulado, como você acabou de falar, né, Bruno? Se vai fazer sentido uma distribuição no curto prazo, se teve renda oferida em moeda estrangeira, e entender esses pontos para ver se faz sentido essa antecipação da alíquota a 8%. Tem algum complemento a mais que vocês da BPTEX, Bruno, tem indicado para os clientes de vocês? É exatamente isso, Vitor. Eu acho que duas mensagens que eu diria a vocês. Primeiro, o balanço contábil passa a ser obrigatório e fundamental. Segundo ponto, eu sempre digo, é balanço contábil. Não é um pedaço de papel com ativo e passivo, ponto final, feito no papel de padaria. Um balanço contábil de verdade, assinado por contador. Ele passa a ser obrigatório. Eu sei que aqueles clientes que têm empresas nas Ilhas Cayman em BVI já têm a obrigatoriedade a partir desse exercício da declaração do balanço contábil. Mas é o balanço contábil com IFRS. Outro ponto importante, aqueles clientes que têm imóveis aqui nos Estados Unidos, com LLCs, etc., cuja estrutura está certíssima. Vocês vão precisar fazer balanço contábil com o padrão IFRS para o Brasil, que é diferente do padrão contábil US GAAP para os Estados Unidos. Então, esse ponto também é importante que se tenha claro. Tá? Como eu disse, esse projeto de lei ele subiu a vara. Ele criou mais complexidade e é muito importante que os assessores de vocês estejam par e passo com essa complexidade. E, por fim, pessoal, deixo uma mensagem a todos. Nessa época de mudanças legais, eu já escutei várias, provavelmente o Vitor também, vocês vão ser oferecidos produtos e alternativas mirabolantes. Tá? Eu sou gaúcho, no Rio Grande do Sul, a gente escuta barbaridade sobre isso. Tá? Eu já escutei várias. Já vi casos de cliente que pagou uma fortuna por uma solução que não funciona, que está no texto da lei que não funciona e foi vendido que funcionava. Então, esse cuidado de parem, escutem, raciocinem, não façam nada de maneira afobada, é muito importante. Tem tempo, tem prazo. A gente não precisa sair correndo para fazer as coisas agora. Vamos fazer bem feito. Isso é uma mensagem muito importante. Perfeito, Bruno. Reforço tudo que o Bruno mencionou e também reforço que toda a equipe da Lifetime de Bankers
está à disposição de vocês para entender caso a caso, porque, como o Bruno disse, tem muita particularidade de cada um, e para a gente poder desenhar a melhor solução, claro, em conjunto com a BBTEX, que é um grande parceiro nosso aqui nesse dia a dia das estruturas offshore. Então, Bruno, obrigado mais uma vez pela participação. Acho que foi muito rico todo o conhecimento e gostaria que você desse outra mensagem aí para a turma que está nos assistindo para se preparar, né? Que eu acho que um planejamento é melhor do que tudo nessa fase de mudança, certo? Obrigado, exatamente, essa palavra-chave, planejamento, parcimônia, calma, escutem, vamos raciocinar, fazer em conjunto, de volta, não tem pressa, nada vai poder ser feito daqui até o final do ano, não tem mais tempo, tá? Então tem uma frase que atribui-se ao então governador Leonel Brizola, gosto dele ou não, mas é uma frase que não tem solução, solucionado está, então já está, tá? Tenhamos calls, tenhamos reuniões, conversemos, e nada mais além de agradecer, como sempre, a ti, Vitor, a Lifetime, pela parceria, pela confiança. Sempre um prazer estar aqui com vocês e contem conosco para o que necessário for. Obrigado a todos. Um abraço. Até mais. Obrigado, tchau, tchau. Tchau, tchau.